Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no Salmo 34 e o verso 18. Está escrito assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O salmista, na sua expressão de louvor a Deus, de prometer engrandecer o nome do Senhor, de buscá-lo e de saber que nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor esteve presente, enviando anjos para livrá-lo. Ele, por sua vez, temente a Deus, procurando viver de acordo com o propósito e a vontade de Deus, os olhos do Senhor voltados para ele, os ouvidos do Senhor atentos ao clamor e a face do Senhor contra aqueles que procuram fazer mal àqueles que servem ao Senhor. Embora vivendo em muitas angústias, aflições, problemas, perseguições e ameaças, a palavra de Deus traz-nos uma segurança quando nos afirma que perto está o Senhor. Então, observe aqui que quem se aproxima é o Senhor, porque ele está perto. Então, ele diz, perto está o Senhor. Então, nós éramos quem estávamos longe, mas Deus, na sua graça e misericórdia, veio para perto no sentido de nos socorrer e ajudar, porque Deus, ele é misericordioso e bom. A palavra nos afirma no Salmo 103, os versos 13 e 14, sobre o cuidado de Deus. Está escrito assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então o Senhor Deus é aquele que nos conhece em toda a nossa fraqueza, fragilidade e toda sorte de situações que nos acontecem. Então isso não é estranho para o Senhor. Ele nos conhece. E justamente por saber desta fraqueza da nossa parte, a nossa própria estrutura, a nossa conjuntura de vida, nesse estado que vivíamos de pecado, arruinou muito a nossa natureza, em todos os sentidos, tanto na mente, quanto no sentimento, quanto na vontade. Portanto, o que o salmista diz é que perto está o Senhor. Ele sempre está perto. De quem? De pessoas que estão com o coração quebrantado e com o espírito contrito. Então, quando há no ser humano essas duas qualidades, contrição e quebrantamento, ele pode ter certeza de que Deus está bem perto dele para socorrer e ajudá-lo. A proximidade de Deus é no sentido de nos socorrer e ajudar. Por isso que a palavra diz que perto está o Senhor. Então ele vem e aproxima-se daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito contrito. Deus abençoe, irmão Dorivaldo Oliveira. Então Deus está perto. O profeta Isaías, ele deixou registrado aqui no capítulo 55 e o versículo 6, deixou escrito o seguinte: Isaías 55 e 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o
enquanto está perto. Então veja a mesma palavra que o salmista disse: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isaías dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto. Então, a proximidade do Senhor significa para a nossa vida bênçãos, livramento e soluções naquilo que nós não temos a condição. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 57, o versículo 15, ele deixou registrado assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, referindo-se a Deus. No alto e santo lugar habito. Agora veja, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esta a razão porque Deus se coloca na proximidade destas pessoas que estão com o coração quebrantado e com o espírito contrito, no intuito de socorrê-los e ajudar, para vivificar o espírito dos abatidos, quer dizer, tornar a reviver a vida. Porque um espírito abatido, ele está quase que se entregue à situação, o abatimento, a angústia, a aflição, a tristeza, tudo isso move o coração das pessoas. E o espírito abatido, o espírito também contrito. Quando nós encontramos aqui um coração quebrantado, fala de um estado de humildade, de submissão. É como se a pessoa estivesse com o coração partido por dentro. Não tem vezes que acontece alguma coisa na nossa vida e nós dizemos: isso realmente mexeu comigo, partiu o meu coração. O meu coração está em pedaços. Vez por outra, nós falamos essa expressão. O que é isto? É exatamente o que a palavra de Deus aqui está dizendo. É o quebrantamento do coração. O coração fica quebrantado, vulnerável, sensível, submisso, humilde, dependente de Deus. Como se da nossa parte nós estivéssemos em pedaços. E só Deus, para nos consertar e colocar em nós cada coisa no seu devido lugar. Então isto fala do coração quebrantado e do espírito contrito. O espírito contrito é a contrição. O que é a contrição? A contrição é um sentimento de arrependimento que gera tristeza na nossa vida por conta dos nossos pecados e das ofensas que praticamos diante de Deus. Observe que quando nós cometemos uma coisa errada, seja uma palavra, seja uma ação, comportamento errado, nós logo sentimos tristeza. Por que isto? Porque o coração, o espírito fica contrito, ele fica reprimido, ele fica pressionado. E isso, o Espírito Santo toca na nossa mente, na nossa consciência, que nós erramos. E, fatalmente, isso vai gerar em nós um momento de tristeza. Então, o nosso semblante vai decair, porque quem está triste não tem um semblante alegre. Não tem como ter um semblante alegre quando o coração está dominado pela tristeza, pelo quebrantamento, pela contrição. Então, observa-se quantas pessoas, às vezes, as pessoas que são mais próximas, elas sabem quando as pessoas estão bem e quando não estão. Por quê? Porque elas conhecem a aparência, a face da pessoa, o brilho dos olhos da pessoa. E quantas pessoas, quando olham, dizem: hoje você está feliz, né?
hoje você está alegre. Mas em outras ocasiões diz, olha, hoje você está triste. Não, não estou triste, não. Você está triste, sim. Os seus olhos e o seu rosto está dizendo que você está com uma profunda tristeza no coração. E quando menos espera, a pessoa diz, é verdade. Eu não queria dizer não, mas eu estou muito triste, o meu coração está apertado, meu espírito está contrito e a tristeza quer tomar conta da minha vida. Por quê? Porque o rosto entrega, não tem jeito. Não tem como o coração estar ruim e o rosto está feliz. O rosto é a expressão do que está no coração. Há um texto na Bíblia que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre, ele serve de bom remédio. E um coração triste, e um coração quebrantado, contrito, abatido, sofrido. Qual é a expressão de um rosto quando estas particularidades estão no coração? Não tem como ser um rosto alegre. Não tem como ser um rosto feliz. Por quê? Porque lá dentro as coisas não estão bem. E é exatamente quando nós nos defrontamos com esta situação, Deus, por nos conhecer melhor do que nós mesmos, porque foi Ele que nos fez, Ele sabe tudo que está em nós, Ele sabe quais são as nossas reações diante das situações que nós enfrentamos. Deus conhece tudo. Ele conhece o nosso temperamento, a nossa maneira de agir, de responder, a maneira como quando nós nos fechamos. Deus conhece tudo. E é por esta razão, exatamente, que Ele se faz presente. Ele está perto. O salmista disse, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, este coração quebrantado, esse espírito contrito, ele só terá melhoras quando ele perceber a proximidade do Senhor. E o Senhor está próximo não para sentenciar, não para condenar, não para jogar em rosto, mas para nos ajudar. Eu li aqui o que o profeta Isaías deixou registrado. Capítulo 57, versículo 15. Ele está no alto e santo lugar e também com contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, quem vai mudar esse estado de coisas na nossa vida é Deus. E é por isso que nós precisamos ter o discernimento da proximidade do Senhor diante de nós. Veja o que o salmista disse no Salmo 145 e o verso 18. Está escrito assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Então, o Senhor está perto. E no Salmo 51, o verso 17, nós conhecemos o arrependimento de Davi diante de Deus, que Deus o perdoou e o purificou. Mas está escrito assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então Deus não despreza um coração quebrantado e um espírito contrito. Por isso que o salmista disse, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então aqui observamos esta tristeza da contrição, do quebrantamento, ela vem em função do arrependimento. E quando nós, nesta condição, diante do Senhor nosso Deus, nos mostramos a Ele como realmente somos, porque diante das pessoas nós podemos usar máscaras, não devíamos, mas como a confiabilidade está muito ausente, as pessoas, para não se abrirem e se revelarem, elas usam máscaras, maneiras de se mostrar diante das pessoas. Porém, diante de Deus,
nós temos que chegar com o rosto descoberto e dizer a Ele: Senhor, eu estou triste, eu estou abatido, meu coração está partido, meu coração está em pedaços, eu estou num sofrimento que não tem encontrado soluções e saída para ele, mas tu és o meu Senhor. E a palavra de Deus diz que perto está o Senhor dos quebrantados de coração e dos contritos de espírito. Ele vem para estar perto no sentido de socorrer, de ajudar, de aliviar a nossa vida, para que nós possamos, então, estarmos de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Eu não sei, mas quem sabe hoje você pode estar aí com o seu coração quebrantado, estado de submissão, humildade, partido, quebrado, desfeito. O seu coração pode estar desse jeito. O teu espírito contrito, ele pode estar com aquele sentimento de arrependimento de alguma coisa que fez que não deveria fazer, alguma atitude que foi tomada, alguma palavra que foi dita, e não deveria ter feito assim, e agora o espírito está contrito, está arrependido diante do Senhor. Mas a nossa felicidade é que Deus conhece a nossa estrutura, Ele lembra que nós somos pó, e Ele sabe como tratar a cada um de nós na condição de nos refazer, de nos restaurar, como disse o profeta Isaías, de nos vivificar, tanto o coração quebrantado, quanto o espírito contrito. O Senhor é especialista em mudar o quadro, mudar a situação para melhor na nossa vida. Então, se hoje você está com o coração quebrantado, com o espírito contrito, chega-se a Deus. Ele está perto. Ele pode estar perto de você também. E a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Então aproveitemos a proximidade do Senhor e abramos para Ele o nosso coração. Certamente Ele virá em nosso socorro e vai nos ajudar, porque a palavra afirma, e a palavra é a verdade. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, hoje você pode ser restaurado, renovado, revigorado, fortalecido, vivificado pelo poder de Deus. E esse estado de sofrimento, de quebrantamento, de contrição, vai dar lugar à alegria de Deus que vai brotar no teu coração, e através desta alegria o teu rosto vai se mudar, porque o coração alegre vai aformosear o teu rosto. Deus abençoe a irmã Eliana Ribeiro. Então aqui nós observamos esta condição para a qual o Senhor está perto. Desfrute da proximidade, da presença de Deus, e abra para Ele o teu coração. Ele virá em teu socorro, Ele vai vivificar o teu coração quebrantado, Ele vai vivificar o teu espírito contrito. E você vai se levantar triunfante, alegre, agradecido e vitorioso, porque Deus te visitará para mudar este quadro de tristeza, de lamento, de angústia e de dor. Ele fará brotar alegria, paz, segurança, firmeza e direção. Pensa sobre isto. Avalie a tua condição diante do Senhor. Guarde consigo esta reflexão. Querendo Deus, amanhã retornaremos